uma alegria poder ir à casa do Senhor. Isso não deve ser alegria apenas do salmista, deve ser a nossa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Estou feliz de receber aqui os nossos irmãos dos Gideões. Estiveram ali no gabinete comigo, oraram por mim, oraram por nós. Muito obrigado aos irmãos pela presença. Deus abençoe o ministério dos irmãos. É a quarta vez que os irmãos vêm aqui. Está vendo, irmão Gutenberg? Eu marquei. Quarta vez. E nós agradecemos a presença dos irmãos. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no texto de Mateus, capítulo 28, um versículo muito conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler versículo 18 a 20. Texto conhecidíssimo de todos nós. E baseado nele vamos, nesta manhã, receber a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, os últimos versículos desse evangelho. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, meu irmão. Vou pedir para você abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai, nós te louvamos por estar na casa do Senhor, nessa preciosa manhã de domingo. Uma manhã especial. Foi numa manhã como essa que o Senhor se dirigiu aos seus discípulos para estar com eles no último encontro antes da crucificação. Foi num tempo como esse que o Senhor se preparou no Getsemane para se entregar por nós na cruz. Então queremos nesta manhã te bendizer, te louvar pela tua morte na cruz do Calvário por nós, pela vida eterna que recebemos pela graça do Pai, mediante o teu sacrifício. E nós te louvamos por isso. Agora, Senhor, por misericórdia, graça, bondade, fale conosco por tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra dessa manhã é muito simples, a começar pelo texto que nós acabamos de ler. Ela é simples. E o tema também é muito simples. Mas o tema, ele vai ficar no gerúndio e você vai entender por quê. Que nós lemos aqui de fazer discípulos. Mas eu quero tematizar no gerúndio. Porque no original não está ide, está indo. E o tema é fazendo discípulos. Esse é o tema da manhã, desta preciosa manhã para nós, dessa hora em que vamos depois celebrar, lembrar da ceia do Senhor. Então vamos falar de discipulado, um pouquinho sobre discipulado nesta manhã. Um assunto que deveria ser um dos mais comuns na igreja, mas que infelizmente não é. E quando eu falo comum, não quero dizer de importância comum. Quando eu falo comum, muito pelo contrário, eu falo de suma importância. Um assunto que deveria ser de forma comum, ser a nossa realidade. Eu vou fazer uma comparação bem, eu não sei nem como definir, mas você vai me entender.
falar para o peixe, é claro que o peixe não fala nem ouve, mas só para você entender a analogia. Falar para o peixe que ele tem que nadar é uma coisa muito óbvia, porque peixe nada. Falar para o pássaro que ele tem que voar é uma coisa comum, porque o pássaro voa. Deveria ser discipulado na igreja. Deveria ser discipulado na igreja. Falar discipulado na igreja, nessa minha comparação, não sei nem definir que tipo de comparação é essa, deveria ser como o peixe nadar e como o pássaro voar. Mas que infelizmente não é. O assunto discipulado é um assunto negligenciado pela igreja e confundido na igreja. E quando eu falo, mais uma vez repito, da forma comum, falo de um assunto que de fato precisava ser na prática algo comum a nós. Como disse, não é, infelizmente. Fazer discípulo para a igreja deveria ser algo comum. O texto que você leu comigo, nós lemos, às vezes nós sabemos de cor e salteado. O evangelista Mateus está registrando aqui os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, chamado pela grande comissão. O texto da grande comissão, ele precisa ser colocado juntamente com Atos 1 para que ele possa ser entendido na íntegra. Então, colocando com Atos 1, nós vamos ver que Jesus está dizendo: ó, é me dado todo o poder no céu e na terra. Vocês vão ficar aqui em Jerusalém, porque daqui a 10 dias vai vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Portanto, vocês irão, e vocês irão ensinar, batizar, vocês vão ministrar no poder do Pai, do Filho e do Espírito. Vocês vão ensinar as pessoas a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado, mandado. Portanto, vão indo, fazendo discípulos. É isso que o Evangelho de Mateus está mostrando para nós. Com Atos 1 a gente entende melhor. E como eu disse, discipulado tem sido um assunto negligenciado pela igreja há muitos anos, há séculos. Algum tempo atrás eu vi o pastor Ed Renekiewicz falando sobre alguns equívocos que a igreja entende sobre discipulado. E eu vou dividir com você rapidamente. Ele disse que para muitos discipulado é uma doutrinação. Doutrinação é ensinar doutrinas dentro do processo de preparação das pessoas, mas muitas vezes essas doutrinas elas vêm acopladas com questões humanas, com identidade denominacional, e acaba fugindo daquilo que de fato é doutrina. Doutrina é ensinamento bíblico, é ensinamento daquilo que Jesus ensinou. Então confunde-se discipulado com doutrinação. Há também uma confusão de discipulado com formação comportamental. Ou seja, formação comportamental é levar as pessoas a se adequar ao nosso estilo de vida, ou estilo da igreja, ou estilo religioso. As pessoas passam a falar como nós falamos, a se vestir como nós nos vestimos, a ter os nossos o nosso vocabulário, falar a nossa língua gospel. Então, o pastor Ed Renekiewicz, na sua fala, formação comportamental não é discipulado, evidentemente que não. Também confunde-se discipulado com prática eclesiástica, ou seja, tudo aquilo que se refere às práticas da ortodoxia da igreja, liturgia, reuniões, encontros, isso também não é discipulado. E por fim, conhecimento denominacional. A pessoa quando chega na igreja, ela conhece muito mais a denominação do que a própria Bíblia, do que o próprio discipulado. Isso também não é, evidentemente, discipulado.
Em 2015, em 2017, já falei isso para os irmãos, quando eu comprei uma Bíblia nova, toda vez que termino de ler a palavra, eu compro uma Bíblia nova, e coloquei ela sobre a mesa do gabinete, fiz uma oração simples. Falei: Senhor, eu quero entrar na tua palavra, eu quero que o Senhor me mostre coisas novas. E o Senhor me fez olhar para Jesus na perspectiva do ser, do fazer e do deixar. E como isso abençoou a minha vida, como pessoa primeiro, evidentemente, como pastor também, como pai de família, como marido, como indivíduo. Isso me abençoou muito. Então, quando eu olho para Jesus no seu ministério, na sua formação de discipulado, eu vejo Jesus formando os seus discípulos a partir de 3 fundamentos: relacionamento, ensino e exemplo. Então, hoje pela manhã eu quero falar baseado no primeiro fundamento, que é relacionamento. Então, baseado nisso, eu quero dividir com você de forma muito simples mesmo, muito simples. Quero falar sobre o discipulado no choque das relações. Relacionamento é choque das relações, é vida na vida, é choque dos nossos pensamentos, nossas atitudes, a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que Jesus ordenou. Então quero dividir com você de maneira muito simples. Para Jesus, discipulado no choque das relações, vida na vida, é um processo de mudança interior. Para ele, para Jesus, discipulado começa no processo de mudança interior. Um discípulo de Jesus é alguém que aprendeu a viver a partir do seu interior. Então, uma pessoa que de fato é discípulo de Jesus, ela não vive a partir daquilo que ela vê por fora, ela vive a partir daquilo que ela é por dentro. Então, quando você se relaciona com alguém, você está começando um discipulado com alguém, a primeira coisa que você vai ensinar não é sobre doutrina, não é sobre denominação. O que você vai ensinar primeiro é como viver a partir do próprio interior, modificado pelo Evangelho. O interior de cada um. E você vai ensinar no choque da relação, no dia a dia, na cara a cara, né? No vida na vida. Você vai ensinar o novo discípulo a olhar para dentro de si e para ter uma cosmovisão a partir de quem ela passa a ser por dentro. Gosto muito do texto de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, que é uma coisa assim bem prática mesmo. Depois que vocês ouviram o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando nós ouvimos sobre Jesus e passamos a ter a salvação, o Espírito Santo dentro de nós nos deu o penhor da vida eterna. E o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Então, evidentemente que quando você vai discipular alguém, o primeiro passo é você ensinar que aquela pessoa agora tem o Espírito Santo dentro dela. E dentro dela começa um processo de mudança interior, porque ela vem agora de uma outra realidade, é uma nova criatura. Então o que ela vai viver agora é a partir da pessoa que habita dentro dela. E quem é a pessoa? O Espírito Santo. Um discípulo de Jesus que vive a partir do seu interior é alguém que aprende a ser disciplinado, aprende a dizer não para a própria vontade, quando às vezes a vontade própria for maior que a vontade de Deus. Ou seja, um discípulo de Jesus que passa a viver a partir do seu interior, a sua vontade ela fica em segundo plano, porque a vontade do Senhor vem primeiro. Um discípulo de Jesus que passa a ser ensinado a viver a vida a partir do interior, ela é um novo discípulo, ele é um novo discípulo e é alguém que filtra parâmetros. Então, alguém que vive a partir do interior e alguém que ensina a partir do interior, não é qualquer coisa que vai se ouvir, não é qualquer coisa que vai se falar,
não é qualquer coisa que vai se fazer. Jesus repreende veementemente os fariseus e os chamam de sepulcro caiado. O que ele quer dizer com sepulcro caiado? Por fora está bonito, por fora está pintado, mas por dentro é podre. Então você, meu irmão, precisa entender isso. Você precisa ensinar as pessoas no choque das relações, vida na vida, a viver a partir do interior. Porque o interior de uma pessoa salva não tem morte, tem vida e vida eterna. Amém? Por isso que Jesus repreende os fariseus de maneira veemente. Vocês por fora parecem ter vida, tem aparência, mas por dentro vocês têm morte, fede. Nós somos discípulos de Jesus. Sejam discípulos novos ou maduros, somos discípulos de Jesus. Então a nossa vida é vivida a partir do nosso interior. Então você que é discipulador, ou que pretende ser discipulador, porque Jesus não obriga ninguém a ser discipulador, é uma ordem, mas ordem se obedece ou não. Se você quer ser um discipulador em obediência a Jesus, entenda isso, que discipulado é um processo de mudança interior. Ninguém nasce de maneira completa, precisa passar pelo processo. Mas como saber se um discípulo pode ensinar sobre mudança interior? Como que eu e você podemos saber se alguém pode nos ensinar? Como que eu sou pastor, pela graça, misericórdia e bondade do Senhor, completa agora dia 16 de junho, 24 anos de ministério. 16 de junho. Mas não é pelo fato de ser pastor que eu ainda não preciso ser discipulado. Eu preciso ser discipulado. Eu quero ser discipulado. E eu tenho os meus discipuladores. Eu escolhi os meus discipuladores. E eu busco os meus discipuladores. Eu sento com os meus discipuladores. Agora, como é que eu vou saber identificar se a pessoa vai me discipular ou não? Como saber se um discípulo pode ensinar sobre mudança interior? Vou te dar a receita. Eu não, a Bíblia. Primeiro, veja se o seu discipulador tem vida de fruto do Espírito. Veja se a vida dela é fruto do Espírito. Ela carrega, ela pratica o fruto do Espírito. Fruto no singular, evidentemente. Veja se ela é uma pessoa que pratica o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Você que precisa ser discipulado, e eu também preciso, busque alguém que viva fruto do Espírito. Porque alguém que vive o fruto do Espírito, com certeza, vive a partir do seu interior. Quer saber se alguém pode discipular você, meu irmão? Para que você seja moldado a partir do seu interior, mudado a partir do seu interior, observa se o seu discipulador tem caráter. Se o caráter dele espelha o caráter de Cristo. Se ele pode imprimir caráter de Cristo na sua vida. Pode ter certeza que os meus discipuladores têm caráter. Pode ter certeza que os meus discipuladores, quando eu olho para eles, eu vejo Cristo. Quando eles falam, ouço Cristo falando. E se eu tenho me tornado uma pessoa melhor para a glória de Deus, um dos aspectos para me tornar uma pessoa melhor é porque os meus discipuladores têm um caráter de Cristo. Eu espelho, eu vejo o caráter de Cristo nela, ou neles. Porque os meus discipuladores são homens, são pastores. Então veja se o seu discipulador, ele é o espelho do caráter de Cristo. Veja se o seu discipulador reflete o caráter de Cristo. Porque discipulado é isso. É você buscar o caráter de Cristo no seu discipulador e você imprimir o caráter de Cristo na vida do outro. Para Jesus, choque da relação vida na vida é imprimir caráter.
Mas tem mais. Quer saber se o seu discipulador pode discipular você para que você possa viver a partir das suas mudanças interiores? Veja se na vida de quem vai te ensinar sobre mudança interior, se essa pessoa é como carta viva. A vida dela é uma carta viva. Quando Paulo fala aos Coríntios sobre carta viva, vós sois minhas cartas vivas, sabe o que ele está dizendo? Onde vocês vão, onde vocês estão, com quem vocês falam, vocês estão falando de mim. Vocês estão mostrando como vocês são a partir de mim. Vocês são as minhas cartas vivas onde vocês estão. O que vocês falam reflete o que eu falei para vocês. Então, se você quiser saber se alguém pode discipular você para que no seu interior comece a ter mudança, olha se essa pessoa, ela é uma carta viva do Evangelho. Olha se essa pessoa não precisa abrir a boca para testemunhar Jesus. Aí sim, pode ter certeza que essa pessoa pode falar sobre mudança interior. Para Jesus, discipulado no choque das relações é um processo de mudança interior. Você me ajuda a ser melhor, eu te ajudo a ser melhor, a partir do que está dentro de nós. E o que está dentro de nós, ou melhor, o que não, quem está dentro de nós é o Espírito Santo, que nos ajuda a sermos melhores pessoas, consequentemente, melhores discípulos e melhores filhos de Deus. Posso ouvir um amém? Mas para Jesus, no choque das relações, vida na vida, discipulado é um processo de aprender a viver. Aprender a viver não é apenas ficar com o que ele ensinou. Preste atenção nisso aqui. Isso é a partir do original, do texto grego. Aprender a viver não é apenas ficar com aquilo que ele ensinou por meio da sua palavra. É praticar a partir daquilo que ele ordenou e ensinou. Parece ser confuso e não é. Eu vou repetir. Não é confuso. Preste bastante atenção que você vai ver que não é confuso. Aprender a viver não é apenas ficar com aquilo ou com o ensinamento da palavra. Aprender a viver é praticar a palavra a partir daquilo que Jesus ordenou e ensinou. Por isso, o verbo está escrito no original: vão fazendo discípulos. Vão indo fazendo discípulos. Não apenas vão fazendo discípulos. Porque quando você vai fazendo discípulos, você vai ensinando a partir do que Jesus ordenou, mandou. O que você pratica no dia a dia. Porque discipulado é prática de vida. Observe como termina o Sermão do Monte. E Sermão do Monte é ensinamento. Sermão do Monte é ensinamento puro, é doutrina. O Sermão do Monte está para os discípulos, assim como os 10 mandamentos estão para os judeus. Sermão do Monte é ensinamento puro. Jesus só fala. Pega a sua Bíblia, se a sua Bíblia tem a letra vermelha, observe Mateus 5, 6 e 7. Letra vermelha é quando Jesus fala, né? É narrativa de Jesus. Você vai observar que só tem letra vermelha, ou seja, só Jesus fala ensinamento. Mas como termina o Sermão do Monte? O Sermão do Monte termina Jesus dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, as tempestades, os rios bateram contra ela, ela não caiu, porque ela estava fundamentada, tinha alicerce.
Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a homem imprudente, que edificou a sua casa sobre areia. Veio os rios, os ventos, as tempestades, deu contra ela, e ela não resistiu e caiu. Discípulo de Jesus é alguém que segue as palavras de Jesus e segue também as pegadas de Jesus em seu caráter, e ele pratica isso todos os dias. Porque, irmão, vida cristã não é teoria, é sobretudo prática. O que adianta você ouvir um sermão, você aprender uma lição de escola bíblica? O que adianta você ler a palavra e não praticar aquilo que você ouviu, leu, aprendeu? Então, para Jesus, no choque da relação, discipulado é um processo de aprender a viver a partir do que Jesus ordenou. E ele ordenou porque ele ensinou. Por isso que ele está dizendo no versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ide, ensina as pessoas a serem melhores. Vão lá, ensina as pessoas a praticar o que eu tenho ensinado. Primeiro é o que Jesus ordenou, depois o que Jesus ensinou. Você não vai fazer discípulos sem que primeiro o seu caráter seja reflexo do caráter de Cristo. Tentar fazer discípulos sem o caráter de Cristo não é discipulado, é transferência comportamental. E como que sabemos que uma pessoa de fato está refletindo o caráter de Cristo? Para que a pessoa viva melhor, quando ela pratica o que Jesus ordenou na vida. E vamos ser sinceros, a prática não é no culto, a prática é no trabalho, é na escola, a prática é dentro de casa, quando há de fato o choque das relações, vida na vida, é lá que vem a prática. Culto muitas vezes engana, claro que não a Deus, mas pode enganar a nós que somos humanos, que não temos o poder de sondar o coração de ninguém. Você precisa ensinar as pessoas, você precisa ser um discipulador, para ensinar os seus discípulos um processo de aprender a viver melhor. E para viver melhor precisa ter o caráter de Cristo. E quando temos o caráter de Cristo de fato, ensinamos as pessoas a praticarem a palavra. Aí sim, as pessoas que vamos ensinar irão viver um processo de aprendizagem de vida, porque foi isso que Jesus ensinou. Se o caráter de Cristo na nossa vida vai imprimir o que Jesus ordenou, e o que Ele ordenou vai fazer discípulos, pode ter certeza que isso vai gerar uma pessoa que vai viver melhor. Todos nós precisamos viver melhor, porque ninguém está pronto. Amém, gente? Terceiro, para Jesus, discipulado é um choque das relações. Vida na vida é um processo de crescimento constante. O processo de crescimento na vida é natural, onde tem vida, tem crescimento. Se tem a vida de Cristo em mim e em você, crescemos. Se tem a vida de Cristo em mim, eu cresço e contribuo para o crescimento do outro. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é belo, isso é sem palavras. Uma vez eu estava na beirada de um rio com uma pessoa amiga, e eu olhei para uma árvore, e tinha duas árvores e uma árvore só. E eu bati até a foto e esqueci, depois apaguei essa foto. Aí eu falei assim com ela: rapaz, que planta é aquela? Ele me perguntou: qual das duas? A que está por cima ou a que está por baixo?
Bom, aqui está por baixo, que é a verdadeira planta. É essa. E aqui está por cima. Aqui está por cima é uma planta assassina. É uma árvore assassina. Como assim uma árvore assassina? Ela entra na raiz da árvore que estava originalmente naquele lugar. E ela começa a sugar toda a seiva daquela árvore. Sabe o que ele me disse? Está vendo essa árvore que você está aí observando? Ela está fadada a morrer. Porque essa árvore por cima vai matar essa árvore. Ela vai sugar toda a seiva. Ela vai tomar o lugar dessa árvore. E um dia, a árvore que originalmente foi plantada, ela vai secar. E a árvore que roubou a seiva dessa planta vai ficar no seu lugar. Às vezes na igreja nós não praticamos o discipulado, praticamos isso. Morte espiritual das pessoas. Porque queremos sugar do outro aquilo que o outro tem originalmente, falando que é vida. Nós não podemos ser assim. Discipulado é um processo de fazer o outro crescer. Eu me aproximo da pessoa no choque da relação. Eu tenho relação de intimidade com ela para fazê-la crescer. Não para sugar nada dela. O contrário, é para dar, não para receber. A palavra de Deus diz: melhor é dar do que receber. Igreja é onde os discípulos não crescem sozinhos. Igreja é lugar onde os discípulos crescem uns com os outros. Discipulado é fazer o outro crescer. Igreja que o modelo de Cristo não é exposto para ser vivido, é a igreja morta. Paulo vai dizer em Efésios 4, compartilhamos esse texto há um tempo atrás: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura do completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados pelo roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos juntos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Discipulado é eu fazer você crescer a partir do modelo perfeito, o cabeça que é Jesus. Discipulado no choque das relações é um processo de ensinar o outro a crescer. E olha, não crescemos nas relações virtuais. Você não pode dizer que você cresce com alguém que você não convive no choque da vida. Se cresce na relação do compartilhamento, do abraço, do ouvido amigo, das lágrimas derramadas, perto de quem tem compaixão de Cristo, perto de pessoas maduras, perto de pessoas que verdadeiramente são amigas de Jesus. Aí se cresce. Aí crescemos. Não se cresce com relações virtuais. Crescemos no choque da vida. E por favor, seja seletivo. Procure alguém maduro, cheio do Espírito Santo, apaixonado pela palavra. Procure alguém que vai chorar com você quando você estiver chorando. Procure alguém para se alegrar quando você se alegra. Procure alguém que de fato tenha a compaixão de Cristo. Procure alguém que tenha o caráter de Cristo, humilde como Cristo, sensível como Cristo. Procure essa pessoa, porque essa pessoa vai fazer você crescer. Amém? Amém. Em último lugar, para a gente terminar, para Jesus, discipulado no choque da relação ou das relações é um processo de ensinar o outro a produzir frutos. É um processo de ensinar o outro ou os outros a produzir frutos. O novo nascimento acontece depois da morte. O discípulo começa uma ruptura
com o seu eu. Então, começa-se uma mudança interior. De uma mudança interior, o novo discípulo passa a viver melhor. Depois que ele passa a viver melhor, porque ele é uma nova criatura, o seu crescimento começa a ser constante, ele não para de crescer. E aí o discipulador vai chegar para o seu discípulo e dizer o seguinte: está vendo o que eu fiz com você? Você sabia que você pode fazer melhor do que eu estou fazendo com você, com outros? Na verdade, o discipulado tem como ponto principal, irmão, ou melhor, como ponto final, eu fazer você frutificar. Você sabe qual é o meu sonho final de vida? Meu sonho final de vida é eu conseguir produzir um pastor 100 vezes melhor do que eu. Você pode ter certeza que quando isso acontecer, eu vou estar feliz e com a minha missão cumprida. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos orgulhosos, queremos só para nós. Nosso problema é que nós queremos que a nossa árvore dê fruto e que se dane a árvore do próximo. Só que carregamos uma semente. E na Bíblia a semente representa a palavra. Você carrega o poder da vida dentro de você. Você carrega o poder da palavra dentro de você. Você carrega dentro de você o poder de falar e as coisas passarem a acontecer. Você só não carrega o poder de criar a partir do zero, porque você não é Deus, eu não sou Deus. Mas carregamos dentro de nós o poder da palavra. E quando reproduzimos a palavra de Deus, essa semente cai em boa terra e ela pode produzir muitos frutos. Discipulado é você ensinar a pessoa a gerar fruto na vida. Você vai ensinar a ela a ser uma árvore frutífera. Para acontecer o que está lá no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ela vai fazer irá prosperar. Discipulado é um processo de você ensinar o outro a dar fruto. Agora você quer saber o que é fruto? Jesus ensina o que é fruto. João 15, ele diz o que é o fruto na vida de um discípulo. Ele está dizendo, João 15: eu vos designei para que vocês vão e deis fruto, e muito frutos. Ontem eu preguei na posse do pastor Arthur, lá na Igreja Batista Pelinca. Tive o privilégio de pregar na posse dele. E ele me escolheu para ser o pastor por algumas questões pessoais de família. E que, segundo ele, um dia no CEPAV, quando eu era professor dele, ele deu uma imprensada na parede e falei: rapaz, ou você muda de vida, ou seu destino vai ser isso e isso. Eu não lembrava disso. Quando ele me convidou para pregar, ele me lembrou disso. Ele falou: pastor, muito obrigado, porque aquela palavra foi uma chave na minha vida. E num dado momento, a tela abriu. Quem falou? O pastor Mário, que foi meu pastor e que batizou o pastor Arthur lá em Custodópolis. Que emoção poder ouvir alguém que estava falando para o pastor Arthur, mas que gerou frutos na minha vida. Ouvindo a voz do pastor Mário, uma voz mansa, suave, eu lembrei que o pastor Mário imprimiu em meu caráter a simplicidade,
a humildade, o respeito à igreja de Jesus, que junto da família são as duas pérolas mais preciosas que existem nessa terra. Fruto que alguém imprimiu em mim e que eu espero poder estar fazendo com que você colha desse fruto. Para Jesus, discipulado é fazer o outro produzir fruto. Amém? Termino, para a gente encerrar. Desses 4 processos que falamos, 2 Jesus fala sobre ele, 2 o apóstolo Paulo fala sobre ele. Desses 4 processos, ou esses 4 processos, ou seja, discipulado é um processo que isso foi Jesus quem ensinou, um processo de mudança interior, um processo de ser uma pessoa melhor, um processo de crescimento constante, um processo de fazer o outro gerar fruto. Tudo isso me vem à mente um texto que eu vou pregar no tempo oportuno, porque tudo isso dá trabalho. Fazer o outro ser alguém que vai viver com mudança interior, ser uma pessoa melhor, crescer constante, gerar fruto, dá trabalho. É penoso? Não, não é. Claro que não. Mas dá trabalho. E no tempo oportuno eu vou pregar uma mensagem. A seara é grande, mas onde estão os trabalhadores? Jesus não fala lá em Mateus 9? A seara é muito grande, mas são poucos os ceifeiros ou os trabalhadores. Eu vou pregar um sermão aqui um domingo, não sei se pela manhã à noite, com esse tema. A seara é grande, mas onde estão os trabalhadores? Mas o que eu quero dizer com isso, para a gente terminar, e aí sim, cearmos nesta manhã. Quem disse para você, para viver um discipulado no choque das relações, vida na vida, você precisa deixar de viver uma vida natural? Quem disse para você? Se alguém te disse isso, te enganaram. Ou se você pensou assim, foi o diabo que soprou isso no seu ouvido. Quer dizer então que para eu ser discipulador, eu preciso deixar de ser uma pessoa natural, eu preciso deixar de ser uma pessoa comum? Quem disse isso para você? Te enganou. Se isso chegou ao seu ouvido, foi o diabo, não foi o Espírito Santo. Ei, meu irmão, varão, você não precisa deixar de levar seu carro. Você gosta de fazer isso? Jogar seu futebol, assistir seu futebol. Você não precisa deixar de ser o homem que você é. O que você tem que ser é o melhor marido. Trate a sua mulher como uma coroa da sua vida. Ajude sua esposa. Lave louça para ela. Arruma a casa. Trate essa mulher muito bem. Faça elogios. Valorize essa esposa que está do seu lado, que é um presente de Deus para a sua vida. Faça elogios. Diga que você a ama. Olha aqui para mim, varão. Não durma sem dizer para essa esposa: eu te amo. Tem algumas irmãs falando glória a Deus aí. Faça isso, irmão. A mulher que está do teu lado é uma joia preciosa que Deus te deu. Mas por favor, separe do seu dia. Olha aqui para mim, eu preciso que você ouça isso. Separe 1 hora do seu dia para você buscar Deus. Ore. Medite na palavra. E separe 1h30 pelo menos por semana para discipular um homem como você. Você pode ensinar essa pessoa a gostar das coisas da vida. Você que é flamenguista, não precisa convencer ele a ser vascaíno. Até porque você não vai conseguir.
E se conseguir, coitado dele. Continue vivendo as coisas normais da vida. Ensine a esse varão que você vai discipular a ser um excelente marido. Separe uma hora e meia da sua semana, meu irmão. 1h30 não vai matar seu tempo. Então soma aí, 1 hora por dia para você buscar ser o melhor filho de Deus, e 1h30 para você gerar vida na vida de um outro varão. O que está faltando para você fazer isso? Mulheres, varoas, os solteiros, abafa o ouvido aí. Receba esse marido quando chegar a casa com um belo beijo na boca. Faça comida que ele gosta. Valoriza o homem que Deus te deu. Dê a ele 30 minutos quando ele não fala nada por 30 minutos quando ele chegar do trabalho. Ele precisa jogar o sapato para um lado, meia para o outro. Não fale nada por 30 minutos. 30 tá bom. A Bíblia diz que é 30. Porque, irmã, depois que você der 30 minutos de silêncio para ele, você vai falar, ele vai te ouvir. Dê ouvido a essa mulher, ela tem sabedoria. Não, varoa, seja sábia, porque a mulher sábia edifica a casa. E provérbio diz que a varoa... Não, os solteiros estão aqui, não posso falar. Depois você lê lá provérbios que falam sobre a mulher virtuosa, e você vai descobrir algumas coisas. Sobre a lâmpada acesa que não para de... Não, deixa quieto. Irmã, continue, vá ao shopping center, pede ao seu marido cartão de crédito. Faça o que você gosta. Irmã, faça o que você gosta. Mas por favor, separa 1 hora do dia para você buscar a presença de Deus, ser cheia do Espírito Santo. E separa 1h30 da semana, pelo menos, para você discipular uma varoa, uma mulher. O que vai te custar 1h30 da semana? Jovens, não sei quantos tem aqui. Você não precisa deixar de ir no McDonald's, sei lá. Acho que nem vão ao McDonald's mais, né? Ninguém vai ao McDonald's mais. Você não precisa pegar o seu smartphone e jogar no canto, não precisa. Seja moderado, faça o que você gosta, desde que não seja pecado. Faça isso, jovem. Mas continue honrando seu pai, honrando a sua mãe. Continue estudando, continue buscando ser melhor. E por favor, meu querido jovem e adolescente, separa 1 hora por dia para você ser o melhor filho de Deus, e 1h30 para você discipular uma menina como você é hoje, um menino como você é hoje. Meu irmão, que custa isso? E eu termino dizendo que Jesus disse no seu original: vão indo e façam discípulos. É no choque das relações, é nos relacionamentos que a gente mostra se de fato nós somos de discípulos de Jesus ou não. Que o Senhor nos abençoe e que você seja alguém maduro para discipular e maduro para aprender a ser discipulado. Amém? Vou repetir. Que você seja maduro para discipular e maduro para ser discipulado. Deus nos abençoe. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado por a palavra que o Senhor deu aos seus discípulos, indo para os céus, para entrar
nos portões celestiais. Obrigado porque essa palavra, ela foi direcionada não somente aos discípulos que estavam ali, vendo o Senhor ser assunto aos céus. Quase 2000 anos, essa palavra reverbera até nós e chega até nós. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa encher-nos do teu Espírito, a fim de que possamos obedecer o teu mandamento. Senhor, por favor, nos ensine a ensinar os outros a serem verdadeiramente discípulos. E aquilo que estiver faltando na nossa vida, complete. E queremos, nesta manhã, abrir os nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor ordenou que fosse ensinado a nós. Oro pelos meus irmãos, capacita-os, toque no coração de cada um, para que cada um possa olhar para o teu Filho amado Jesus e ver o espelho da sua própria vida como está. Assim oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos cear? O pastor Leonardo vai conduzir esse momento. Vamos cear, porque o discípulo de Jesus, ele recebeu também a ordenança de participar.